convidar então você a abrir comigo em Gênesis capítulo 32. Nós estamos nessa primeira palestra do Encontro com Deus, Peniel. Estou brincando. Mas é Peniel mesmo. Eu quero ler aqui Gênesis 32, de 24 a 28. E eu coloquei o tema dessa mensagem como uma pergunta: você está lutando com Deus ou contra Deus? Você está lutando com Deus ou ao lado de Deus, ou você está lutando contra Deus? Gênesis 32, 24 a 28, na NVT. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixa-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Senhor, que a Tua palavra fale conosco, Espírito Santo. Tu inspiraste essas palavras para serem registradas, esse relato da luta de Jacó com o Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, depois de tantos séculos, milênios depois que essa história aconteceu, crendo que ela ainda é viva, é poderosa, que a Tua palavra não fica ultrapassada. A Tua palavra, Senhor, ela não perde o valor, o sentido, o impacto. E eu creio nessa noite, tantos que estão aqui, quantos que estão ouvindo através da transmissão online, sejam tocados com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Você está lutando com ou contra Deus? Acredito, queridos, que muitas pessoas, elas não estão ao lado de Deus. Elas estão contra Deus. Nesse trecho aqui que nós lemos, Jacó lutou com, diz aí o verso 24, veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. A luta aqui não foi contra Deus, mas aqui era uma luta de Jacó. Aparentemente ele achava que estava lutando contra aquele homem, mas aquele homem é uma manifestação, eu creio aqui que é uma cristofania. Nós temos aqui uma aparição do Filho de Deus, do Deus Filho no Antigo Testamento. Cristo apareceu algumas vezes, pré-encarnado, porque Jesus é a forma humana do Filho de Deus. Mas o Filho de Deus é pré-existente, Ele é eterno. Ele é Deus, como Deus Pai, como Deus Espírito. Ele não é menos Deus, como algumas seitas, dizem que Jesus é menos Deus, é um semideus. Nós não cremos nisso. Ele é eterno, Ele é coigual, Ele é coexistente, Ele tem a mesma substância das demais pessoas da Trindade. Então nós temos aqui uma aparição de Jesus pré-encarnado, do Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. Então eu acredito que Jesus estava aqui vindo ao encontro de Jacó, não para destruí-lo, mas veio ao encontro de Jacó para lutar com ele. Nós sabemos da história de Jacó, aqueles que foram ao encontro com Deus. Em outras mensagens a gente sempre fala de Jacó como o exemplo de uma pessoa que estava toda errada, a vida toda torta. A começar do nome dele, que era enganador, aquele que puxa, segura pelo calcanhar e quer passar na frente. E tantas situações que ele viveu na família, com o irmão, fugindo, com o sogro. E Jacó, ele tinha um clamor em seu coração por uma mudança. Nós temos que ter um clamor em nossos corações, irmãos, por uma mudança. Nós não podemos nos dar o luxo da gente continuar os mesmos, se passando os anos, se passam as décadas e nós continuamos com as mesmas coisas, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas feridas emocionais.
nós continuamos com os mesmos comportamentos e nós não podemos nos acomodar a isso. Nós temos que entrar em crise. Jacó estava em uma profunda crise. Primeiro porque ele estava com medo do encontro com Esaú. Se você ler aí os versículos anteriores, ele fica mandando comitivas na frente, levando presentes para apaziguar, para amenizar a situação com o irmão, ao ponto do irmão dizendo, não precisa mandar nada, está tudo bem. Mas ele tinha esse medo desse encontro com o passado. Muitas vezes nós temos esse medo, né? São fantasmas do nosso passado, são situações mal resolvidas do passado, que muitas vezes fica insistindo, porque a gente não levou aos pés da cruz, nós não colocamos, nós não depositamos aos pés de Jesus, então o diabo ele fica tentando mexer, tentando nos acusar, porque aquilo que não é colocado na cruz, na luz, está no domínio do diabo. O diabo fica usando muitas vezes isso, e às vezes também é uma falsa acusação, porque você já colocou aos pés da cruz, você já colocou diante do Senhor, e o diabo fica tentando ressuscitar defuntos, aquilo que o Senhor já jogou no mar do esquecimento, e o diabo, olha, teu passado, olha o que você fez 300 anos atrás, olha como você era, olha o que você disse. E nós precisamos enfrentar isso com coragem. Só tem uma forma do diabo parar, é quando nós enfrentamos, é quando nós entramos em crise. E Jacó aqui está numa crise, e ele então manda todo mundo ir na frente, atravessaram o que chama aqui de Ribeiro de Jaboque, e ele manda toda a sua família, mulher, crianças, os animais, e ele ficou sozinho. E é aqui onde nós lemos. Mas eu não quero apenas me deter nessa história. Eu estou usando o exemplo de Jacó aqui para dizer, pare de lutar contra Deus e lute com Deus. Deus virá ao teu encontro, Deus virá ao meu encontro para lutar conosco por uma mudança. Se nós entrarmos em crise, a pessoa mais interessada em mudar a nossa vida vai ser o Senhor. Ele está mais interessado que você se resolva do que você mesmo. Se você entrar em crise, Ele virá ao seu encontro, não para te destruir, porque Ele não apaga o pavio que está fumegando, Ele não esmaga a cana que já está esmagada. Ele é misericordioso. Amém? E se o Senhor vê que você está em crise, se o Senhor vê que você realmente quer uma mudança, Ele virá ao seu encontro para mudar a tua história, para mudar a minha história. Eu tive, queridos, o meu Val de Jaboque, eu já contei aqui essa experiência. Eu tinha terminado o Instituto Bíblico, era final do ano de 94. E eu achava, que estava pronto para liderar equipes, eu queria ir para fora do Brasil, eu queria começar uma base missionária na tríplice fronteira, Peru, Argentina e Chile. Então eu tinha muitos sonhos e eu estava realmente muito cheio, de projetos, e tendo certeza que aquilo dali ia acontecer. Mas eu lembro que eu fui confrontado com uma situação no meu coração que não estava resolvida. Eu achava que estava e não estava. Isso foi final de 94, e eu tive que enfrentar aquela situação. Deus disse, você vai enfrentar sozinho. Eu lembro que nessa época a Cristiane foi embora para São Paulo, ela não queria nem me ver nessa época, nem ouvir o som da minha voz, da minha doce e suave voz. Ela foi embora, meus colegas tinham terminado o segundo ano, então muitos deles também tinham ido embora, ou voltado para as suas cidades, muitos deles tinham ido morar em Brasília mesmo, Nós morávamos na zona rural de Brasília, Sobradinho, e muitos foram morar, o que a gente chama de plano piloto, e eu fiquei sozinho, literalmente. Eu fiquei morando em um quarto, em uma suíte, sozinho. E aqueles meses foram meses de confronto. Eu tive o meu Val de Jaboque ali. Eu contei já aqui a experiência, que eu fui para Maceió, a minha pastora pagou 2 diárias em um hotel de meia estrela, de uma ponta só.
E ali começou o meu Val de Jaboque. Eu entrei em crise mesmo, gente. Eu entrei em crise. Sabe quando você assim olha para você e você não suporta mais aquele velho homem? Eu olhava para o velho Marcos, eu olhava para as velhas atitudes, eu tinha nojo, se eu pudesse eu matava, literalmente. Eu não suportava, eu dizia, eu não vou ficar mais com esse velho homem. Eu não aguento, eu não suporto, eu não admito que esse velho Marcos me domine. No final da crise, Deus tinha mudado a minha história. E naquele próximo ano, no ano de 95, foi o ano que eu reencontrei Cristiane, pedi ela em casamento. E no final de 95, eu estava casado de volta a Garanhuns. E começando então o nosso ministério lá na cidade de São João. Mas eu quero te dizer, porque eu realmente entrei em crise, porque eu não admiti que o meu velho homem, que as minhas velhas atitudes, se eu fosse falar aqui para você, as tranqueiras, a podridão, a carniça, sabe, muitas vezes nós ficamos alimentando pecados. A gente, é igual o pastor que teve uma visão, ele entrou na igreja e Deus abriu os olhos dele. E ele viu os crentes sentados, assim como vocês estão, e todos com um soninho no ombro. Saguim. Aquele macaquinho. Não é? Mico. Todos com um. E cada um que acariciava. Ai, que bonitinho. E o pastor disse, Deus, Espírito Santo, o que é isso? Um macaco no ombro de cada crente, um macaquinho. É o quê? O Espírito Santo disse, são os pecados de estimação deles, que eles gostam. Oh, que bonitinho. Mas aqueles macacos, quando eles dão bote, aquilo quando morde, é ou não é? Alguém já levou aqui mordida de soninho? É bom? Horrível. E pode até transmitir doença. Não é? Traiçoeiro aquele bicho. Parece bonitinho, mas é traiçoeiro. Queridos, pecados não são para ser alimentados. Oh, eu sou assim, né? O crente Gabriela. Eu nasci assim. Só falta cantar a música, né? Gabriela. Não, você tem que entrar em crise, você tem que odiar esse pecado. Você tem que realmente detestar e dizer, eu não vou alimentar isso. E convidar, Senhor, como o Senhor veio ajudar Jacó, venha ao meu encontro, Senhor. Me ajude nesta guerra contra o velho homem, contra a carne, contra o pecado. E o Senhor, queridos, Ele vai vir ao teu encontro, Ele vai se aliar a você. E é melhor você estar do lado de Deus e Deus do teu lado do que você estar contra Deus. Amém? Como é que eu sei se eu estou do lado de Deus, se eu estou alinhado com Deus, se eu estou alinhado com o propósito de Deus? Coloquei aqui 3 coisas. Primeiro, são perguntas. Eu já busquei, pode colocar aí. Primeiro, eu já busquei, eu já perguntei especificamente ao Senhor se o que eu estou pensando, se o que eu estou pensando, se o que eu estou desejando é o que o Senhor quer para mim? Porque se não for, eu estou lutando contra Deus. Mas se eu pergunto, Senhor, isso que eu estou pensando, isso que eu estou desejando, é aquilo que o Senhor quer para mim, então eu estou lutando com Deus. Eu e o Senhor estamos em parceria. Ele vai estar ao meu lado e eu ao lado dele. Segunda pergunta, eu já entendi o tempo certo para isso acontecer? Porque tem pessoas, irmãos, que elas sabem o que elas querem em Deus. Elas fazem planos, elas sonham, elas planejam. Ótimo, respondeu a primeira pergunta, mas a segunda pergunta, elas erram. Porque elas acham que o tempo é delas, que o tempo é agora. E às vezes, irmãos, Deus está dizendo, sim, é isso que eu tenho para você, mas não é agora. Mas não é agora, espere. É ou não é? Espere.
É uma palavra que nós não gostamos, parece. Está ficando cada vez mais difícil das pessoas esperarem. Mas Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, e Deus pode dizer, espere. É sim, mas não é agora. E soa isso como um não. Tem gente que recebe o espere de Deus como um não. Eu quero te dizer, o espere de Deus é sabedoria. É sabedoria. Nossos filhos pedem coisas que nós não podemos dar a eles, muitas vezes. Abner pode me pedir hoje, e eu teria como dar a ele. Papai, eu quero um carro. Eu vou lhe dar um carro com 14 anos. Não é o tempo. Eu quero a minha herança. Ele não vai pedir não, mas vamos dizer, eu quero parte da minha herança. E é claro, né, nós temos uma herança muito grande, assim, milhões e milhões de reais para dividir. Né? Vou dar a um menino de 14 anos 100 mil reais. Não. É dele, mas não é agora. Vai ser dele um dia, mas não é agora. Ele precisa crescer, ele precisa amadurecer. E aí eu entro no terceiro. Eu entendi o processo para isso acontecer. Porque é às vezes a vontade de Deus, é o que Deus quer para nós. Mas não é o tempo. Se não é o tempo, então eu estou em um processo. Eu estou em um processo. Isso vai demorar alguns anos. Então alguém aqui pode dizer, eu quero ser um pastor. Ótimo. Paulo diz que quem deseja ser um pastor, quem deseja ser um líder, excelente coisa deseja. Mas eu quero te dizer, você vai ter que entrar num processo. Um processo de transformação, de amadurecimento, de quebrantamento. De humilhações, para ver como é que você reage quando você é humilhado, contrariado, quando pisam no teu calo, quando te desonram, quando esquecem de você, como você vai reagir nesse processo? Certo? Então, eu estou lutando com Deus ou eu estou lutando contra Deus? Eu estou lutando com Deus quando? Quando eu estou pensando e desejando o que o Senhor quer para mim, quando eu estou alinhado com o tempo dEle e quando eu entendi o processo que Ele tem na minha vida. Aí eu estou lutando com Deus. Agora, se eu não estou encaixado nesses 3 pontos aqui, é possível que eu esteja lutando contra Deus. Resumindo, eu sei o que Deus quer para mim, eu sei respeitar e esperar o tempo que isso vai acontecer, e sei também que haverá um processo até lá, onde Deus estará me preparando e me amadurecendo para que eu suporte as pressões e corresponda ao que Deus espera de mim. Eu lembro no início do CCA, quando a gente conheceu o pastor Eibe, a Igreja da Paz, eu pedi a Deus uma igreja de milhares de membros. Em 2009, quando a gente foi a Fortaleza pela primeira vez. Eu pedi a Deus uma igreja de 30 mil membros naquela época. Eu tinha maturidade, meu casamento ia suportar, meus filhos iam suportar. Eu estava pedindo algo muito bonito. Algo aparentemente nobre, que depois que eu descobri que por que eu pedi uma igreja de 30 mil membros? Não vou nem dizer, para você não se decepcionar comigo. Quero que você mantenha essa imagem. Não, mas eu vou dizer. Para competir com os outros, para mostrar para quem me humilhou nessa cidade que a vitória tem sabor de mel. Eu vou ter uma igreja de 30 mil membros, porque quem me viu na prova e não me ajudou, vai saber. E eu não vou nem olhar de lado, eu vou passar assim, ó. Que horror, que horror. Não, eu quero 30 mil membros, Senhor. 30 mil almas que vão ser salvas,
que vão sair do inferno para povoar o céu, aleluia. E Deus sabendo das motivações erradas no meu coração. Eu não estou dizendo que Ele não possa me dar isso, certo? E eu creio que Deus quer nos dar uma igreja grande, amém? Mas pelas motivações certas, né? Com um casamento estruturado. Nosso casamento, queridos, está igual a vinho, cada vez melhor. É verdade. Cristiane sabe, os perrengues que nós já tivemos. Eu já competi muito com Cristiane e ela comigo. Não só fui eu que competi com ela não, ela comigo também. Competição dentro do casamento. Já discutimos, já brigamos por conta da obra de Deus. Olha que coisa linda. Um arranca-rabo por causa da obra de Deus. E Deus lá do céu assim. Essa é a obra, é? Está parecendo outro tipo de obra. Está obrando. Gostou, né? Mas assim, irmãos, meu casamento não tinha estrutura há 15 anos atrás. O que seria de Adriel e Abner? É um sucesso por cima de um monte de cadáver. Vale a pena? Eu tenho um sucesso ministerial. Eu sou conhecido em Garanhuns, Pernambuco, porque eu queria ser conhecido não só em Garanhuns, não. É Pernambuco, Nordeste, Brasil, o mundo. Eu quero ser conhecido no mundo. Quero ser famoso. Eu também tenho direito de ser famoso. Mas por cima do fracasso no casamento, na família, uma destruição, ovelhas feridas. Se teve gente que se feriu sem eu nem ter intenção, imagine o que não teria de gente ferida se fosse com uma motivação errada. Não é verdade? Então, Deus está em um processo de amadurecimento em minha vida. E eu preciso ser preparado para suportar as pressões. Vocês viram os destroços do submersível, que foi resgatado das profundezas do Oceano Atlântico? Quem viu aqui como ele saiu de lá? Ele entrou todo bonitinho, saiu todo despedaçado. Encontraram restos de carne humana nos destroços, ou seja, não sobrou nada de quem estava dentro daquele projeto chamado submersível, porque não se tinha estrutura para suportar as pressões a que foi submetido. Mergulhou e sucumbiu, implodiu. Muitos de nós estamos assim, ou implodindo ou explodindo. Eu não sei, né, em que perfil você se encaixa. Quando você está debaixo de pressão, você implode ou você explode? A implosão é a pressão externa, é de fora para dentro, e a explosão é de dentro para fora, certo? E nós vamos enfrentar isso como líderes, como pastores, nós vamos enfrentar pressões internas e pressões externas. E deixa eu te dizer, para mim, as piores pressões que eu sofri não foram as externas. Eu já sofri muita pressão externa, crítica, comparação. Já me compararam muito com outros pastores, com pastores que eu já tive, com outros pastores na cidade. Já me compararam muito, muito mesmo. Pelo meu temperamento, porque eu não rio muito. Aí eu volto àquela questão, né? Você quer um pastor ou quer um palhaço? Mas deixa isso para lá. Críticas do meu temperamento, da minha forma de ser, pressões externas, demônios, tentações externas. Mas eu te dizer, mas nada se compara às pressões internas. As internas são muito piores. É quando você deixa que aquilo te afete. Aí você quer ser outra pessoa. Você queria ter nascido em outro corpo. Você queria ter outro temperamento. Você queria ter outra história. Você queria. Eu não sei quem aqui vai se identificar comigo, mas às vezes eu recebi uma pessoa de fora, um pregador, um ministro de louvor,
E aí, às vezes, eu tinha que levar no aeroporto. Teve um deles, né, Géser? Teve uma vez, a primeira vez que Géser veio aqui em Garanhuns. Aí eu fui com o Tiago Souza, levá-lo no aeroporto. Gente, quando eu vi Géser entrando no avião, pegando o avião e indo embora, eu disse, ai meu Deus, como que... eu queria ser eu. Ai, como é... eu queria estar ali naquele lugar, eu queria ir embora também. Ai, como eu queria a vida dele é tão boa. A vida dele é tão fácil, olha, de avião em avião, de aeroporto em aeroporto, eu queria essa vida. Meu Deus, que infantilidade, que burrice, que idiotice. Mas por quê? Porque eu me comparava. Eu queria ser o outro, eu queria a vida do outro. A vida do outro sempre era mais fácil, sempre era melhor. Pressões internas. Você tem que resolver isso no seu coração. Eu ouvi hoje a frase de uma irmã, alguém criticou ela pela forma dela se vestir. Ela disse, mas eu gosto e eu sou assim. Eu disse, parabéns. Parabéns. Porque quando você finalmente se resolve e diz, eu sou assim, né? É o meu estilo, é o meu jeito de ser. Eu não estou falando de defeitos, tá? Não estou falando de carnalidade. Estou falando do teu jeito de ser. Quando eu cheguei à conclusão, não, eu sou um melancólico, mas eu posso ser um melancólico usado nas mãos de Deus. Eu posso ter meu temperamento transformado pelo Senhor. Deus pode pegar esse lixo chamado Marcos Alexandre Pires da Rocha e usá-lo para a glória dele. Deus pode pegar, né, este ser asqueroso, né, e transformá-lo e me usar para a glória dele. Então, Senhor, me ajude a me aceitar, me ajude, Senhor, a entender que Tu me fizeste assim. Quando, gente, a gente chega a esse tipo de conclusão, você sente paz. Finalmente você sente paz, você sente descanso, porque você não compara mais com ninguém. Certo? Então, e eu quero te dizer, e de vez em quando isso ainda quer voltar na minha vida. Então tem tempos que nós estamos mais frágeis. Quando a gente está mais frágil, quando a nossa autoestima está abalada, quando a gente não está bem com Deus, aí começa a querer voltar essas coisas. Aí eu digo, eu já sei, eu já trilhei esse caminho, eu já andei por essa estrada. Eu não vou mais deixar que as pressões internas de comparação, de competição, de inveja, de ciúme, dominem a minha vida. Eu sou quem sou pela graça de Deus, é o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Amém? Agora, veja comigo, alguém que dá um conselho e diz, olha, é melhor você não lutar contra Deus. O mestre de Paulo, Gamaliel. Veja comigo em Atos 5,39. Eu vou ler na NBV. Nova Bíblia Viva. Estavam querendo prender João e Pedro e destruir o cristianismo. O sinédrio se reuniu, mas Gamaliel, ele era muito sábio. Gamaliel foi o mestre do apóstolo Paulo. Foi o rabino que ensinou o apóstolo Paulo. Gamaliel era neto do mais famoso rabino de todas as épocas, Hilel. Então ele era um homem muito cheio de sabedoria. Era um judeu, estava no judaísmo, mas quando o sinédrio se reúne e diz, vamos destruir essa obra, vamos prender Pedro, vamos prender João. Aí olha o que Gamaliel diz, porém, é só o final da frase aqui, tá? Se você quiser o contexto todo, depois você lê. Ele diz, olha, porém, se é de Deus, se uma coisa é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. E não é bom que aconteça que vocês acabem lutando contra Deus. Gamaliel está dizendo, gente, espera aí. Se essa obra que eles estão fazendo é de Deus, não tem quem impeça. Não tem quem impeça. Não vamos cair na besteira de meter a mão aí nisso, e se for de Deus, a gente vai estar lutando contra Deus, e se a gente lutar contra Deus, nosso fim não vai ser muito bom, não. Quer dizer, um homem no judaísmo chega a essa conclusão que muitos crentes não chegam hoje.
Tem pessoas que acham que eu posso impedir a obra de Deus na vida delas. É sério. Não, o pastor não me dá oportunidade. A pastora, esta igreja, a culpa de eu não estar deslanchando, de eu não estar crescendo, de eu não estar aparecendo, de eu não ser um pregador de multidões, é o pastor Marcos. É ele que está impedindo. Gente, o conselho de Gamaliel é: se uma coisa é de Deus, ninguém vai impedir. Vou repetir isso. Se o que Deus tem na tua vida é de Deus, se o que tem na tua vida aí para acontecer é de Deus, homem nenhum vai impedir. Não é boa essa parte? Mas o contrário, eu vou te dizer, se o que você está querendo não é de Deus, se fosse você, eu parava de lutar com Deus agora. Porque se você continuar lutando contra Deus, você vai ser destruído. Eu cheguei em Brasília, irmãos, no início de 93, ninguém me conhecia em Brasília. Eu já era ministro de louvor e adoração, eu já tocava, eu já tinha liderado jovens. E eu cheguei em Brasília como desconhecido. E eu fiz uma aliança com Deus. Eu disse: Deus, se o que o Senhor tem na minha vida é o Senhor, pois é o Senhor quem vai me levantar nesta igreja. Eu sou nordestino, tinha uma forte discriminação. Se ainda hoje tem, imagine isso há 30 e tantos anos atrás. Tinha forte discriminação contra nordestinos, do interior, de uma igreja pequena, desconhecida, e eu fui para uma mega igreja. A igreja que eu e Cristiane fizemos parte em Brasília, era como se fosse hoje a Batista da Lagoinha, nesse porte aí. Não tinha a quantidade de membros que a Lagoinha tem hoje, mas em influência no Brasil, era o centro da adoração da época. Era a comunidade Sará Nossa Terra do Distrito Federal, que era ligada à comunidade de Goiânia, evangélica de Goiânia. Era o top. E eu disse: Senhor, eu vou para uma igreja onde ninguém me conhece. Eu sou o filho de Naná. Filho de Naná. Eu toco violão e eu ministro louvor e liderei jovens. Quem sou eu? Aqui tem Ludmila Ferber. Aqui tem Alda Célia. Benedito Carlos Gomes, autor de Ao Único que é Digno. Márcio Pereira, autor de Em Espírito e em Verdade. Você não tem ideia do que significava eu fazer parte daquela igreja. Mas eu disse: Deus, eu não vou me levantar aqui. Se o Senhor não me levantar, eu não me levanto. Porque se eu tentar me levantar, vai ser feio. Vai ser constrangedor. Vai ou não vai? Nordestino, desconhecido, quase não tocava nada, vai ser feio. Gente, eu vou ser envergonhado aqui. Mas se o Senhor me levantar, é com o Senhor. Resumindo a história, um ano depois, eu estava viajando com o meu pastor da época, que era o bispo Rodovalho. Ele disse: eu quero que Marcos, ele me chamava de Marquinhos, eu quero que Marquinhos me acompanhe como meu tecladista em todas as viagens que eu fizer, ele vai comigo. Sabe quem fez isso? Deus. Porque eu não tinha como fazer isso. Mas eu disse: Senhor, eu não vou lutar contra Ti. Eu vou deixar que o Senhor faça isso na minha vida. Eu não vou competir com ninguém. Tinha outro tecladista lá, muito melhor. Ixi, tinha outro cara lá, o William Soares, era o arranjador do Koinonia. Como é que eu vou competir com um cara desse? É ridículo isso. Eu sou um anão diante desse gigante aqui. Mas quando Deus quer levantar, irmãos, quando Deus quer levantar, eu caí na graça daquele povo. Eu não sei como foi, eu não sei de onde veio. Eu lembro que eu estava na Marcha para Jesus,
Isso foi já um ano depois, mais ou menos. Não, acho que foi no mesmo ano que eu cheguei lá. Eu estava na Marcha para Jesus, no meio do pessoal. Fui com os alunos do Instituto Bíblico. A gente estava lá, em frente ao Congresso Nacional, na marcha. Na época que a marcha era marcha mesmo, né? A marcha hoje é um evento político, né? Que não tem nada a ver mais com a marcha. Mas a marcha era realmente uma marcha profética. E eu estava lá no meio da multidão. Desceu uma pessoa do palco. Foi lá onde eu estava e disse, olha, o pastor está te chamando para tu tocar teclado. Eu digo, como? Se o tecladista adoeceu, não pôde vir, e ele soube que tu toca. Eu digo, mas eu não ensaiei, eu não sei as músicas. Não, ele disse que é para subir. Gente, eu fui assim, ó. Estava frio nesse dia, eu não sei se eu tremia de frio ou tremia de nervoso. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou destruir a ministração agora. E eu lembro que foi Deus quem me colocou ali. Quando eu estava no palco, junto do teclado, era um teclado magnífico, coisa que eu só tocava em Cássio, Yamaha PSR. Quando eu vi aquele teclado, um Roland, aí eu olhei, quando eu olhei, aí Deus me disse, fui eu quem te tirei de lá do meio da multidão e te coloquei aqui nesse palco, para você saber que sou eu quem faço. Você não merece, você não é nada, você não tem nada, mas sou eu que faço na tua vida. É isso, irmãos. Então, se Deus tem algo na tua vida, ser humano nenhum vai poder impedir. O único que vai impedir é você mesmo. São as tuas atitudes que vão impedir. E eu disse isso para uma pessoa, querido, se eu sou o impedimento na tua vida, e há um propósito de Deus na sua vida, e eu sou o impedimento, Deus vai me tirar da tua vida. Deus me tira. Deus me mata. Deus faz o que for. Agora, Deus vai deixar de usar alguém por causa de outro ser humano? Então, Gamaliel foi quem ensinou isso a Paulo. Só que Paulo não aprendeu a lição. Vamos para Atos. Atos 26. Olha a insensatez. Aqui já é Paulo testemunhando, né, dele mesmo. Paulo estava falando dele mesmo, diante do rei Agripa. Ele foi colocado na posição ali de testemunha, diante dos poderosos da época. Rei Agripa era representante do imperador romano na Palestina. Então não era qualquer um. Ele testemunhou diante de Félix, diante de Festo e diante de Agripa, antes de ir para Roma. E aí ele dando testemunho, ele diz, rei Agripa, todos nós caímos ao chão. Está falando da conversão dele. Todos nós caímos ao chão. E então ouvi uma voz que me dizia em hebraico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava lutando contra Deus, com toda boa intenção, achando que ele estava fazendo a obra de Deus, mas não estava. Ele estava enganado. Agora olha aqui, olha, porque eu coloquei aqui na versão VFL, significa versão de fácil leitura. Eu nem conhecia essa versão, fiquei conhecendo aqui com esse versículo. Mas olha o que essa versão diz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você está machucando a si mesmo como o boi que dá coice contra a ponta do ferrão. E eu fui pegar essa figura aqui. Ferrão, aguilhão, é um negócio assim com uma ponta de ferro que cutuca o boi para ele ir. E quando o boi dava coice, o aguilhão poderia ferir a própria pata dele. Ou seja, ele estava dando coice, machucando-se a si mesmo, achando que estava fazendo alguma coisa. Lutar contra Deus é como um boi que está dando coice contra o aguilhão. A gente usa hoje a expressão murro em ponta de faca, pois tem muito crente dando murro em ponta de faca. Você está lutando contra Deus.
Por isso que não avança. Ah, pastor, está travado. Olha, é um inferno se levantando. É não. Não é um inferno se levantando, não. Deus resolveu te deter. É difícil ouvir isso, que as mensagens de hoje é: Deus vai te levantar, Deus vai te usar. Oh, show! E a mensagem hoje é: pare de lutar contra Deus, porque se você continuar lutando contra Deus, todas as portas se fecharão e você vai se machucar, mas Ele não vai deixar você prosseguir. Você precisa se render à vontade de Deus. Eu coloquei em outra versão aqui, a NVT. Todos nós caímos no chão. E eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Renda-se. Renda-se. Então, meus irmãos, é melhor lutarmos com Deus do que lutar contra Deus. Na versão clássica diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. É um português muito rebuscado, né? A gente lê isso: recalcitrar contra os aguilhões. O que será isso? É isso que eu acabei de dizer. É você dando coice, feito uma mula, feito um jumento, achando que está fazendo alguma coisa, que você vai parar Deus, que você vai deter Deus, que você vai, mudar a vontade de Deus, que Deus vai dobrar o braço dele, porque você está esperneando. Isso é lutar contra os aguilhões. A melhor forma é se render à vontade de Deus. Amém? Senhor, eu me rendo, Senhor. Eu lutei muito contra Ti, eu me rendo. E Saulo teve que cair por terra para se render à vontade de Deus. Ele pensava que estava servindo a Deus, agradando a Deus, ao perseguir os cristãos. Prendia, permitia a morte deles. Ou seja, era um zelo sem entendimento. Muitos de nós, irmãos, eu já fiz isso. A gente acha que está fazendo a vontade de Deus, mas é o contrário. Nós estamos resistindo e lutando contra a vontade de Deus para as nossas vidas, e isso vai acabar nos machucando. Por quê? Porque é o conselho de Gamaliel. Não queira lutar contra Deus. Não queira. Se for de Deus, ninguém impede. Mas também, se não for, alguém lutando contra Deus, essa pessoa vai ser esmagada. Essa pessoa vai sofrer. E eu quero terminar dizendo a vocês: ao longo desses anos caminhando com Cristo, servindo, pastoreando, eu tenho visto muitas pessoas lutando contra Deus, desobedecendo, resistindo, insistindo. Tem gente que insiste. Gente, eu fiquei tão triste uma vez que o Espírito Santo me mandou abrir o Salmo 106. Vou pedir para a Cristiane procurar aí, que eu me lembrei agora dessa referência. Confirma aí, por favor, Cristiane. Salmo 106. Eu estava muito triste com uma situação. Isso foi muitos anos atrás. Não é ninguém, tá? Porque o povo fica: quem foi? Será que está aqui? Não está aqui. Foi muitos anos atrás, tá? Então, não precisa ficar preocupado quem foi, não. Mas a pessoa tinha insistido tanto. E eu estava muito triste com aquela situação. Aí eu fui orar. Aí o Senhor disse: deixe. Eu vou dar o que Ele quer, mas Ele vai definhar. Meu Deus. Gente, eu chorei. Eu chorei por aquela pessoa. Senhor, o Senhor vai dar. Deus disse: eu vou dar, porque ele insistiu tanto, que ele vai ter o que ele quer. Não é a minha vontade, mas eu vou dar. Eu vou deixar. Eu vou dar não, eu vou permitir. Mas ele vai secar. Salmo 106, 106:15. Abra aí. É forte. Pastor, você está me assustando. É para te assustar mesmo.
para você parar de lutar contra os aguilhões. Dura coisa é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Salmo 106:15. Foi o povo de Israel. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. E a pessoa secou, murchou. Murchou. Não tem outro adjetivo para dizer. Vou ler em outra versão. Essa foi na NVI. Na NVT diz: Ele atendeu a seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. A referência aqui é que eles desejaram comer carne. E eles pediram tanto, insistiram, que Deus mandou codornizes. E veio muita carne. A Bíblia diz que eles comeram tanta carne que saía carne pelo nariz. Mas ao mesmo tempo veio uma praga que matou milhares deles. Então muitas vezes Deus, Ele concede o que a gente pede. Ele permite. Mas há um definhar. Há um definhar da alma. Então, como eu me alinho com a vontade de Deus, eu vou terminar com isso. Não forçando as portas que não se abriram ainda. Vou repetir. Como é que eu me alinho com a vontade de Deus? Ou seja, como é que eu fico ao lado de Deus? Como é que eu fico lutando com Deus e não contra Deus? Não forçando portas que não se abriram ainda. A porta não abriu ainda, não significa que é o diabo. Você tem que ter discernimento. Tem portas que é o diabo quem fecha, eu sei. Mas tem portas que é Deus que não abriu ainda. Então peraí, essa porta está fechada, é o quê? É o diabo ou é Deus? Senhor, me dá discernimento. E você vai ter que perguntar, é o tempo? Aquelas perguntas lá atrás. É isso que tu tens? É o tempo disso acontecer? Senhor, é o processo, eu estou nesse processo. Eu estou amadurecendo. Eu vou suportar essa pressão. Tem gente que pede, por exemplo, um emprego a Deus e se desvia. Tem gente que pede, não, eu quero passar num curso, quero ir para a faculdade. Passa e se afasta. Não era de Deus. Como é que Deus vai te dar um emprego ou te colocar num curso, numa faculdade, para você se esfriar e desviar? Então, nem toda oportunidade que se abre é Deus. O diabo também empurra crentes ladeira abaixo. Vai. E ele vai. E depois o diabo fica só de lá de cima, só rindo. Vai se estrupiar todo, olha o trouxa. Achando que é Deus. Ele é um enganador. Então não force portas que não se abriram. Você já viu o que acontece quando você força uma porta? Nunca mais ela é a mesma porta. Vai machucar. Outra coisa, reconheça o nível que você está. Isso é um grande problema das pessoas. Elas querem ser uma coisa que elas ainda não têm patente para ser. Elas não têm estrada, elas não têm quilômetros rodados. Como diz aí na linguagem, né, do mundo aí empresarial, você não tem know-how ainda. Você não tem, qual é a outra palavra que se usa muito hoje? Experiência, mas tem uma palavra mais chique para experiência. Expertise. Olha. Você não tem. Você precisa ainda caminhar um pouquinho mais. Você tem que amadurecer, você tem que aprofundar mais. Aí você quer uma coisa, mas não reconhece o nível que está. Igual os filhos de Seva. E eu achei pouco. A pisa que levaram do diabo. Foi bem pregado, gente.
Vai meter a cara para expulsar o diabo sem ter autoridade. Sabemos quem é Jesus, sabemos quem é Paulo. Você não, vem cá, que agora você vai levar um cacete para você aprender. Sabe, às vezes até o desejo que o diabo apareça para alguns crentes. Estou brincando. Para ver se a pessoa cai na real. Tem gente que olha para mim, para a Cristiane, e acha que a gente caiu de paraquedas aqui. Né? Os dois bonitinhos, que a gente não pagou preço nenhum. Né? Que nós somos dois cara lisa, que do nada, assim, pronto, agora é pastor. Não, querido, você não conhece nossa história. Como disse a minha irmã, uma história, uma estrada e uma vida. Você não sabe o que nós ralamos lá atrás, não. A renúncia, o preço, a entrega. Então a gente tem que reconhecer. Isso é humildade. Eu vou terminar aqui. Humildade é saber o que eu posso e é saber o que eu não posso. A verdadeira humildade é essa. E não é comiseração, não é espírito de autopiedade, não é isso. Autopiedade é aquela, eu não sou nada, eu não presto. Para o povo ficar dizendo, não, tu presta. Tu és alguma coisa. Será que eu sou? Não, sou não. És, tu és. Será que eu sou? Não, sou não. Não, isso é outra coisa. Certo? Isso aí é autocomiseração. Eu estou falando de humildade. É eu mesmo dizer, eu não tenho hoje condições de ser pastor de uma igreja de 30 mil membros. Não tenho. Eu vou ter. Eu vou amadurecer. Eu vou crescer. Mas hoje eu não tenho. Isso é humildade. Mas hoje eu tenho sim condições de ser pastor desta igreja aqui. Ou seja, eu reconheço que eu posso e eu reconheço que eu não posso. Eu sei o nível que eu estou. E eu não quero nem além, mas também eu não quero aquém. Certo? Eu não quero abaixo, mas eu também não quero acima. Eu quero crescer para alcançar novos níveis. Eu vou crescer em autoridade. Eu vou crescer em respaldo. Então, não forço portas e reconheço o nível que eu estou. Vivo uma vida de dependência. E Deus vai me levantar. Amém? No tempo certo, Deus fará. A única coisa que eu tenho que fazer é me preocupar em agradá-lo. Que a minha vida seja, Senhor, agradável a Ti. Amém, irmãos? Então eu quero orar por você. Fique em pé. Recado dado, agora é contigo. Agora é você e o Espírito Santo. O que é que você vai fazer? Essa palavra é um incentivo para que você se alinhe com os planos de Deus. Pare de lutar contra Deus. Pare de colocar a culpa no diabo. Encontrar o diabo sentado na sarjeta, chorando. Chorando. Diabo, o que é que você está fazendo aqui? Isso é porque a culpa de tudo sou eu. A culpa dos crentes não estarem fazendo a vontade de Deus sou eu. Não. Nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo somos nós. Essa é a grande verdade. Porque Satanás só age com brechas e espaços que nós damos. Aí ele então entra mesmo. Então agora, queria que você fechasse seus olhos. E veja-se como Jacó. Você está no Val de Jaboque. A minha pergunta é, tu estás lutando ao lado de Deus ou estás lutando contra Deus? E o meu conselho é o conselho de Gamaliel. Não queira lutar contra Deus. Porque se algo é de Deus, ninguém pode impedir. Mas se uma coisa não é de Deus, não tem quem mude.
Alinhe-se com a vontade de Deus. Coloque sua vida agora e diga: Senhor, eu quero o que Tu queres, no tempo que Tu quiseres, da forma como Tu quiseres. Diga a Ele: eu me submeto ao processo que for, Senhor, mas eu não vou abortar o que Tu tens. Eu não vou forçar portas. Eu não vou me aventurar a entrar no nível de autoridade que eu ainda não tenho, de maturidade que eu não tenho. Eu quero me alinhar. Mas também diga a Ele: eu não quero ficar para trás. Eu não quero ficar nem aquém nem além. Me dá humildade, Senhor, para reconhecer hoje, como Paulo disse: eu sou o que sou pela graça de Deus. E essa graça não foi em vão para comigo. Diga a Ele: eu não vou competir com ninguém, eu não vou me comparar com ninguém. Tu tens algo específico para mim. Os Teus planos são talhados especificamente para a minha vida, e eu vou viver os Teus planos e sonhos. O que Tu tens para o CCA, Senhor, é único, é individual. Nós não queremos nos comparar com nenhuma outra igreja em Garanhuns, onde qualquer que seja. Tu tens um propósito para esta igreja. Eu creio, Senhor, que para cada igreja o Senhor dá uma identidade, o Senhor dá um DNA, o Senhor dá uma visão e o Senhor dá um propósito específico. E cada igreja deve viver isso. E nós, Senhor, muitas vezes estamos nos comparando com A, com B, com C. E isso faz com que a gente se perca. Mas eu oro para que eu e Cristiane, também como pastores dessa igreja, tenhamos tanta certeza daquilo que queres para hoje, para agora, para esse tempo, que a gente viva isso, Senhor, sem comparações. Tire do nosso coração toda motivação errada, toda inveja, ciúme, competição, toda vanglória, todo orgulho, toda soberba. Tire, Senhor, porque essas coisas são um impedimento para que a gente não avance. Então, como pastores, como igreja, mas também como pessoas, eu oro por cada irmão e irmã que ouviu essa palavra, que cada um aqui busque o Teu coração, o que queres de mim, Senhor, para que a gente não ouça o que o Senhor disse a Saulo: Saulo, por que me persegues? Tu achavas que estavas fazendo a minha vontade, mas não, Saulo. Tu estavas fazendo a tua vontade, era zelo, sem entendimento, e tu estavas dando coices contra o ferrão. Dura coisa é para ti dar coices contra o ferrão. Você só vai se machucar. Oh, Senhor, nós sejamos como Jacó. Nós queiramos uma mudança, uma transformação em nossas vidas, entrando numa crise, porque nós não vamos continuar os mesmos, e assim o Senhor virá ao nosso encontro, e o Senhor lutará ao nosso lado por uma mudança. Seremos marcados, vamos sair manquejando, sim, mas o nosso nome vai ser transformado. Receberemos uma nova identidade. Eu declaro isso sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, gente. Deus abençoe. Vamos para os grupos de setor.